hemos estado viendo estivemos vendo en el día de ayer, no dia de ontem, domingo 20 de domingo agosto 20 de agosto de este año 2023, deste ano 2023, como en los cielos nos céus nos mostra sinais, las cuales luego os quais depois na terra vienen a ser el cumplimiento vem a de lo ser, que se torna o esas cumprimento señales do que esses sinais estariam anunciando e estão anunciando à vista de los seres humanos. dos seres humanos. E lemos essa reportagem onde habla nos fala de que el día de hoy, de que no dia de hoje, lunes 21 de agosto, segunda-feira, 21 de agosto de este año 2023, deste ano 2023, Vênus já é chamada la estrella de la mañana. a estrela da manhã. Vejam, diz, segundo a NASA, Vênus tem dois sobrenomes, dois apelidos, a estrela da manhã e a estrela do entardecer. As aparições de Vênus pela manhã e pelo entardecer são a origem deste duplo nome. Durante a maioria de 2023, Vênus, o planeta mais brilhante, se viu no oeste depois do pôr do sol. Se estima que depois de 21 de agosto de 2023, voltará a se ver no leste antes do amanhecer. Então será chamada a estrela da manhã. Agora vejam, tudo isso tem um significado profético e um cumprimento no meio da raça humana e, sobretudo, no meio da igreja que está vigente neste tempo final, o qual é a que está na era da pedra angular e na dispensação do reino, desse novo dia dispensacional que começou. Na mensagem, o Evangelho do grande rabino, o apóstolo São Paulo, e apóstolo São Paulo nos diz que foi pregado em 15 de agosto de 2009 em Chilpancingo, México. Nos diz nosso irmão William, e continua dizendo, ele darei a estrela da manhã. E agora a estrela da manhã é Vênus. Agora recordem que quando diz lhe darei a estrela da manhã, aí se refere que a esse vencedor que está no fim do tempo no meio da igreja em carne humana, Deus lhe daria a segunda vinda do Senhor. E agora a estrela da manhã é Vênus, não é? E Vênus, segundo estive vendo em uma transmissão de televisão documentário, a temperatura ali é como uns 400 graus. Não há árvores, não há água, tudo ali foi derretido. Rocha derretida por rocha que saiu dos vulcões. Ou seja, que uma vez esse planeta gêmeo da Terra era como a Terra, mas houve certos problemas que ocorreram. Os ventos solares e os vulcões, a alta temperatura, tudo isso causou que esse planeta fosse uma rocha ardente e é a estrela da manhã. Tipifica Cristo, o Espírito Santo. Agora, em breve, não lembro bem a data, não sei se é neste mês ou no próximo, será visto, penso que na terça-feira, tão grande que se verá como a lua cheia. E então vão se ver duas luas, vão ser vistas duas luas. Mas uma é Marte e a outra é a Lua, que é um satélite da Terra. Agora vejam que ali, nesse ano 2009, ele tinha nos falado que a meia hora de silêncio ainda não tinha começado. E ele diz, mas começará. E ele tinha nos dito que em 2009, quando diz que a meia hora não tinha começado, vejam, é que ainda esse mistério do sétimo selo, o mistério de Apocalipse capítulo 8, não tinha
realizado, ou seja, não tinha se cumprido essa parte da meia hora de silêncio quando é tomado o livro título de propriedade e trazido à terra. Agora vejam toda essa obra e todo este mistério que foi realizado aí no livro do Apocalipse, no capítulo 8, corresponde ao tempo final, que é o tempo onde estariam se cumprindo essas escrituras, das quais se tornam, então, o que foi refletido no céu vem depois a se cumprir no meio da igreja noiva, que é onde ela tem a promessa da segunda vinda do Senhor. No livro dos Salmos, nos diz, isso está no que eu li para vocês, está na mensagem, sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio no céu, onde ele ali nos disse, portanto, para este tempo final, a promessa é que estaremos sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio no céu. Vejam, nesse tempo é que a igreja noiva estará sendo abençoada com o cumprimento dessa meia hora de silêncio no céu. Continua dizendo, estaremos sendo abençoados com todo o mistério que causa silêncio no céu, como por meia hora. E nos diz, ainda esse silêncio no céu não ocorreu, mas vai ocorrer. Vejam, seria abençoada a igreja com o conteúdo desse mistério no cumprimento da meia hora de silêncio. E vejam o que nos fala no Salmo 81. Nos diz, cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova. Onde? Na lua nova. E a lua representa a igreja. Onde? Vejam, aí diz que se estaria tocando a trombeta na lua nova. No dia da nossa festa. Isso é um preceito para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou como estatuto para José. E ele em José aí o circula. E do lado desenha uma pirâmide e dentro desenha uma estrela de Davi. E a parte de baixo das eras. Ordenou como estatuto para José quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele, tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. E ele escreve ali, Hebreus 12, 18 a 25 e 12 do 25 ao 28 de Hebreus, que é a voz que abalará não somente os céus, mas a terra também. E ainda uma vez, e abalarei. Vamos ler para ter a escritura aí completa desse capítulo 12 de Hebreus.
Versículo 25 do capítulo 12 de Hebreus. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Agora vejam como ele ali nos escreve essa escritura, quando no Salmo nos diz: te respondi no segredo do trovão. E escreve Apocalipse 10, de 1 a 11 também. Agora vejam como todo o conteúdo dessa meia hora de silêncio, ou seja, esse silêncio que houve no céu por quase meia hora, contém essa voz. Esses 7 trovões trovejando consecutivamente, revelando o mistério da segunda vinda do Senhor à sua igreja, a qual está pronta para ser raptada. Agora, continua dizendo aqui a mensagem que nos detivemos, diz: e isso tem que ser um sinal muito grande para a raça humana. Diz Reticências: qual é o planeta de juízo? Vênus ou Marte? Um desses. Assim que, se é Marte, estará falando de juízo. Se é Vênus, pois então veremos depois o que isso vai significar. O veremos. Buscaremos na internet e veremos tudo relacionado a Marte e ver bem o planeta que será visto como a Lua. Ou seja, nesses dias, e estar ocorrendo esse sinal. Bom, os sinais no céu, Cristo disse que estivéssemos levando em consideração. Ou seja, que não podemos passar despercebido todos estes sinais no céu, porque está nos mostrando, revelando as coisas que Deus está fazendo e estará fazendo mais adiante, e neste tempo em um tempo onde, quando se mostram as coisas no céu, em um tempo curto, que depois Deus o mostra, se não é que já está cumprindo nesse momento. Ou seja, há sinais que nos mostram o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá, ou seja, que abrange todas as esferas de tempo, esses sinais nos céus. São sinais dos tempos onde há profecias estabelecidas que serão cumpridas. Também nos diz na mensagem As 7 Eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi pregada em domingo 9 de março de 2014, em Santa Cruz, Bolívia. Diz: quando Deus envia cada mensageiro, é o tempo em que a igreja está no tempo para conceber e dar à luz filhos e filhas de Deus nesse tempo, nessa era. Assim como apareceu a Virgem Maria, o anjo Gabriel, e falou que ela ia conceber e ia dar à luz um filho que seria chamado Filho de Deus e que colocasse por nome Jesus, porque ele salvaria seu povo dos seus pecados e que ele se sentaria sobre o trono de Davi, seu pai, porque Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e se sentaria sobre ele e reinaria para sempre. São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 36. Aí vemos, nessa escritura, o arcanjo Gabriel dizendo a Maria, até o nome, que ia ter esse filho. E em São Mateus, diz o irmão William, e em São Mateus também nos fala do mesmo, quando o anjo apareceu a José, o qual estava muito preocupado e queria deixar Maria de forma secreta, ou seja, como estava grávida, ele queria deixá-la
secretamente que ninguém soubesse, ou seja, já não ter nenhum compromisso com ela e queria deixá-la. Porque pensava que tinha ocorrido algo ali, mas vejam, diz, isso está no capítulo 1, versículo 18 ao 25, o versículo 20 diz, e pensando ele nisso, ou seja, José, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome, e será seu nome Jesus. Aqui nessa porção vamos à Bíblia. Mateus capítulo 1. Está cortada essa partezinha ali. Estou no versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora vejam como o mesmo Jesus, o próprio Jesus sabia, e vamos a um lugar, vamos nos deter um momentinho aí, e vamos à mensagem, o Consolador, onde nos diz o irmão Branham, algo muito importante, diz, como João conhecerás, eu descanso na palavra de Deus, porque estando eu no deserto, vamos ver aqui, vamos um pouquinho antes, para ver do que vem falando, diz, assim que não cruzei a ponte antes de chegar a ele. Fique com a palavra de Deus e Deus abrirá o caminho, porque Ele é o caminho. Sim, Moisés foi consolado pela palavra que Deus tinha falado. João, creio que mencionamos nessa manhã, não estou seguro, mas creio que nos referimos a João Batista, quando ele apareceu lá no deserto. Se alguém tivesse dito, note, hoje há mais de 2 milhões de pessoas em Israel. Como conhecerás o Messias? Como o saberás? Será ele um homem comum? Será filho de Davi? Como virá pela linhagem de Davi? Há milhares e milhares deles. Como conhecerás? Como poderás apresentá-lo ao mundo e saber que é ele? E ele respondeu, eu tenho a palavra de Deus e conhecerei. E disse, entre vós está, amém, a quem vocês não conhecem, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora recordem no extrato que lemos ontem, da mensagem que estivemos lendo, onde ele disse que o irmão Branham, no cumprimento da visão da carpa, isso está no livro Extratos de Mensagens da Grande Carpa Catedral, volume 1, onde lemos na página 113, essa partezinha ali, onde na página 114, o sinal de que ali estava em pleno cumprimento a segunda vinda do Senhor. Vejam, que estava em pleno cumprimento a vinda do Senhor. O sinal é que ele viu a Shequina, o pilar de fogo, se colocar sobre esse lugar. E como foi dito a João Batista, sobre quem tu vires descer em forma de pomba, esse é ele. Isso foi o mesmo que o precursor da segunda vinda do Messias viu na visão da carpa. Viu o Espírito Santo descendo sobre aquele que estava ali dentro. Viu o Espírito Santo, o pilar de fogo descendo sobre o lugar onde estava se cumprindo a segunda vinda do Senhor.
Vejam, descendo ao lugar onde estava sendo cumprida a segunda vinda do Senhor. Em quem? No instrumento, no ungido, no homem que estava ali ministrando nesse lugar. Agora vejam como continua dizendo aqui. Como João conhecerás? Eu descanso na palavra de Deus, porque eu estando no deserto, Deus me disse, vai e batiza em água, e sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é quem batizará com o Espírito Santo e fogo. João disse, ali estava ele, e eu não conhecia. Era um homem comum, andava vestido como homem, e tinha aspecto de homem. Era um homem. João disse, eu não conhecia, mas alguém me falou no deserto e me disse, verás um sinal, o Espírito repousando sobre ele, e esse será quem o fará. E ele escreve ali ao lado o sinal do Espírito Santo sobre o Messias. O mesmo que viu o reverendo William Branham na visão da carpa. Viu esse sinal. Então, como podemos cometer erros quando Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão serpentes em suas mãos, e se beber coisas mortíferas não lhes causará dano. Sobre os doentes colocarão, imporão as mãos e sararão. Os homens de hoje negam esse poder, tendo aparência de piedade, mas negam o poder do Espírito Santo. Seguro. Isso foi esclarecido para que o vejamos. É como na mensagem que lemos, que desejavam o cumprimento da vinda do Messias, o tinham ali na frente em seus narizes e não receberam, não criam nele. Ou seja que aí é onde uns viam um homem, mas os predestinados viam Deus, as Escrituras sendo cumpridas em Jesus. Continua dizendo, nós somos consolados porque a palavra de Deus falou e nos disse, estes sinais seguirão os que creem. Ele disse que se levantariam críticos e que falariam coisas, assim que isso deveria nos consolar mais. Ele foi consolado quando reticências. Alguém pode ter dito, espera, o sumo sacerdote está do outro lado. Sumo sacerdote ou não, bispo ou não, rei ou não, ali estava Herodes reinando e João disse, não é lícito ter a mulher de Filipe e viver com ela, amém. O que ele tinha? A palavra de Deus, amém. A ele não lhe importou, ele pregou sem compromissos, ele tinha a palavra, e esse era seu consolo. Deus tinha dito, quem seria esse Messias? Bom, e aí ele escreve, quem seria o Messias? Bom, se virá o Messias, não crês tu que esse seria um dos nossos sumos sacerdotes? Não crês tu que ele saberia? Eu não sei, mas Deus me disse que eu veria o Espírito descer e repousaria sobre ele. Esse seria ele, amém. Esse seria meu Messias. João disse, eu tenho consolo em meu coração enquanto espero, porque conheço a promessa de Deus. E quando ouvir, o conhecerei. Assim são os escolhidos da igreja noiva, os predestinados, que conhecem a promessa de Deus. E por isso, quando vem, todos disseram, esse é quem todos estamos esperando. Este é aquele com o qual eu receberei minha transformação, porque estarei recebendo dele a fé de rapto. É o que estou recebendo agora, para em breve ir à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é meu caminho, essa é minha porta, a casa do meu Pai Celestial. Por quê? Porque o mesmo que João tem a promessa neles, e essa promessa estão vendo agora cumprida, sendo vivificada, sendo materializada em um homem. Continua dizendo, e um dia, descendo pela ladeira, vinha Lázaro e Jesus. Entrou diretamente na água e João disse, eis, aí está, esse é ele. Todos viraram, mas não puderam distinguir um do outro. Ou seja, descia muita gente e diziam, como se distinguia? Vejam, não tinha
uma aparência que se distinguisse dos demais, era igual que os demais. Porque aí mesmo diz, todos viraram, mas não puderam distinguir um do outro. Se viam iguais, com suas barbas e mantos. Mas João disse, eu conheço, porque há um sinal que o segue. Eu conheço, esse é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele escreve aí a palavra prometida. Jesus nunca levantou a cabeça, mas que entrou no rio para ser batizado. Nos convém cumprir toda a justiça. Ele disse ali a João, pois João não queria batizá-lo. Ele sabia, ou seja, Jesus, ele sabia que era o Messias, porque em seu coração tinha a palavra e promessa de Deus. E ele escreve, Jesus sabia que ele era o Messias, porque tinha a palavra em seu coração e a promessa. Vejam, ele sabia que nele estaria se cumprindo a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, do ungido a Israel. Agora vejam como, em sua segunda vinda, também o instrumento tem no coração a palavra, a promessa de que esse é o ungido de Deus. Quem estaria cumprindo essa promessa, para assim dar a fé, para serem transformados e raptados, escolhidos de Deus, da era da pedra angular e dispensação do reino. Oh, como podemos descansar nessa noite, quando o médico se retira do leito e diz, o coração está falhando, já não tem pulso, está falhando a respiração, está morrendo. Mas eu sei em quem eu criei e estou completamente convencido que pode cumprir o que confiei naquele dia. Aleluia. Seguro, você tem a promessa de Deus. Quem crê em mim, quem em mim crê, mesmo que esteja morto, viverá. E qualquer que vive e crê em mim, nunca morrerá, jamais morrerá. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Nós temos a promessa, a palavra de Deus, e é um consolo para nós permanecermos com a palavra de Deus. Agora, todos esses grandes heróis, dos quais tenho muitos anotados aqui, mas para ganhar tempo, nós sabemos que eles foram consolados pela palavra de Deus. E aqui está o que fizeram. Eles olharam para trás como a pessoa para ver como outro guardou a palavra. Foi consolado e saiu bem. Esse olhou para trás e viu o que aquele fez. Seguiu a palavra e se saiu bem. Foi consolado ao saber que tinha a promessa de Deus. Depois veio outro e sentiu o Espírito nele e soube, seguiu a palavra de Deus e recebeu o consolo que aquele teve. E ele escreve, ele soube que era a palavra. Agora um deles, agora recordem, que esse que come o título de propriedade do livro, se faz carne nele, ou seja, se cumpre essa porção onde, na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, onde diz que a arca, a palavra, tem que ser levada no coração de um homem. Onde tem que estar o título de propriedade? No coração de um homem. E tem que estar no meio da raça humana para poder fazer essa obra de reclamação. Deus no meio da igreja e no meio da raça humana ser a obra de reclamação e poder ocorrer a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Sem esse título de propriedade no meio da raça humana, não pode haver transformação, ressurreição, nem transformação, nem rapto. Cada um deles seguiu a palavra de Deus e isso foi um consolo. Ó, irmão, preste atenção nisso agora. Um dia essa palavra foi encarnada. Isso é, essa palavra foi encarnada na forma de um homem. A palavra de Deus que tinha trazido consolo foi convertida em um homem aqui entre nós. E pudemos palpar a palavra de Deus com nossas mãos. Pudemos apertar as mãos com a palavra de Deus.
Ele era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi encarnada e habitou entre nós. Essa palavra de Deus foi encarnado, o Consolador. Ele viveu aqui na terra e nós vimos que ele era a palavra. Se comportou como Deus, parecia com Deus, pregou como Deus, curou como Deus. Ele foi Deus. Em todos os aspectos ele foi Deus. Falou conforme a palavra, se parecia a palavra. Falou conforme a palavra. Se parecia a palavra, pregava como a palavra. Era a palavra. Ele diz aí, Jesus era a palavra prometida, encarnada, cumprida nele. Agora vejam como Jesus sabia que ele era o Messias, porque nele estava essa palavra no coração. E no momento que essa palavra tinha que ser cumprida plenamente nele, aí vejam que aí, na parte quando estava no monte, no Getsemane, aí disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não fosse possível, se não é possível, seja feito conforme a tua vontade, porque ele veio para cumprir essa palavra que estava ali no coração. Essa promessa que já tinha sido falado a José e a Maria pelo arcanjo Gabriel, que tinha dito que seu nome se chamará Jesus e que ele salvaria seu povo dos seus pecados, pois então tinha que haver um sacrifício, consequentemente tinha que realizar essa obra pela qual ele foi manifestado neste planeta Terra, cumprir a obra de redenção. Agora vejam, continua dizendo aqui, nosso irmão William, nessa mensagem que estou lendo das 7 eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, continua dizendo, essa é a palavra de Deus trazida a José pelo arcanjo Gabriel, como também foi trazida a palavra à Virgem Maria pelo anjo Gabriel, ou seja, os dois, foi o mesmo anjo que apareceu. Mensageiro de boas notícias. Quem? Gabriel. Um mensageiro de boas notícias. O mesmo que apareceu ao profeta Daniel em diferentes ocasiões. Diz o reverendo William Branham falando sobre o anjo Gabriel. E vamos ver aqui na página 33 do livro de citações, parágrafo 282. E em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Vejam, e aí escreve no livro de citações, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, há boas notícias proféticas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus por meio do anjo Gabriel. E aí já está se identificando que com essas boas notícias, essas boas novas, a Igreja, porque diz, aí mesmo, portanto, há boas notícias proféticas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus por meio do anjo Gabriel, do mensageiro aos judeus, que trará o anúncio da segunda vinda de Cristo, tanto à Igreja como aos judeus. É um mistério de como vai se desenvolver tudo isso, mas vai acontecer. Agora vejam, ele veio falando as boas novas à igreja noiva, à Maria espiritual, e também anunciou, aí em 2016, que tinha sido enviado da presença de Deus para dar o quê? As boas novas. E aí ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi enviado a este planeta Terra. Agora vejam, Gabriel, quando falou a José, depois de ter falado a Maria, porque falou primeiro a Maria, e depois fala a José,
E diz que não tema ou tomar Maria por mulher. Porque o que tinha sido gerado era do Espírito Santo. Agora note como Gabriel, depois mais adiante, vemos dizendo a José que fosse, ele aparecia a José em sonhos, ou seja, o segundo plano, na forma secundária, em que Deus fala ao ser humano, aos seres humanos, porque aos seres humanos fala por meio de um profeta, ao profeta fala em várias formas, tanto em visões, tanto pode falar estando acordado e pode receber da parte de Deus a revelação, não assim às pessoas que não têm as duas consciências juntas, vejam. A eles fala, se tem que mostrar algo, pois mostra em sonhos. Por isso sempre é preciso ver se os sonhos são conforme a palavra, as Escrituras, e vê-los através da Bíblia e do programa divino. Agora vejam como a José, já lemos em vários lugares onde o irmão William escreve, o irmão Branham falou. Fala a José nessa forma secundária e diz, no capítulo 2, versículo 13, que fosse, que fugisse para o Egito, que fosse ao Egito, porque Herodes estava buscando o menino para matá-lo, ou seja, houve um edito de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí, pois, não falhava Herodes, porque tinha que estar nesse período de tempo de 2 anos, porque era o tempo em que a estrela já estava anunciando a vinda do Messias. Agora vejam como a José o vemos ainda quando Jesus tinha 12 anos e, pelo que se vê, os cuidados que teve Jesus, se desde esse tempo houve a direção, a orientação divina por meio desse anjo a José, pois seguramente em muitas ocasiões foi guiado a proteger a Jesus durante sua infância. Ou vemos aí no templo aos 12 anos. Agora não se vê ali nenhum comentário, nem nada que José tenha dito, mas que Maria diz, teu pai e eu estávamos te buscando, estávamos preocupados, mas aí vemos José ainda, ou seja que seguramente de alguma forma foram atrás, vejam, onde tinham deixado, e ali encontraram Jesus. E depois dos 12 anos não se sabe, porque já quando começa o ministério de Jesus, aí não se sabe se José, quanto tempo fazia que tinha partido. Agora vejam como esse arcanjo esteve cuidando do cumprimento da primeira vinda do Senhor, do Messias em Jesus. E vejam vocês como depois do dia de Pentecoste, o Espírito Santo esteve no meio da igreja todo o tempo. Não a deixou sozinha. E em cada era esteve manifestado numa porção em cada mensageiro, enquanto a igreja do Senhor ia crescendo, desde um bebê, ia crescendo, até que chegou a etapa aí da sétima etapa da sétima era. E
Vejam algo que esteve ocorrendo também no tempo quando esse arcanjo está falando a Maria espiritual, a igreja noiva, e nesse ano, por aí, ao redor de 74, está falando as boas novas à igreja noiva, está trazendo essas boas notícias proféticas do cumprimento da segunda vinda do Senhor, e depois de 3 anos vai a Israel e ali dá também as boas notícias. Mas vejam, ainda o instrumento era um bebê. Apenas tinha 3 anos. E ficou o Espírito Santo, que é Gabriel, no meio da igreja por 7 etapas consecutivas, ele mesmo, no meio da igreja, enquanto essa igreja ia passando as 7 etapas, onde em 2000 nos diz que estávamos entrando na 7ª, e recordem que tudo isso ainda correspondia à dispensação da graça, ou seja, potencialmente estava se vivendo na era da pedra angular, mas estava nesse entrelace dispensacional. E na 7ª etapa ele dizia, não sabemos em que tempo termina essa 7ª etapa, mas em algum dia, em algum momento vai terminar. E depois de culminar essa 7ª etapa, pois aí sim, já ele pode sair do trono de intercessão, porque já foi ali realizada a obra de redenção pelo último escolhido de Deus. Não podia sair do trono de intercessão e tomar o título de propriedade até que o último escolhido de Deus fosse redimido, limpo com seu sangue. E vejam, já em 2016, então, plenamente se cumpre essa promessa quando ele diretamente ali diz: fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas. Aí está, já cumprindo plenamente essa promessa de revelar ao povo hebreu as boas novas. E aí ele diz, e quanto mais rápido eu der, mais rápido me vou à casa do meu Pai Celestial. E já podia ir depois, mais adiante, já podia ir, porque o instrumento já estava grandinho. E já então podia começar o ministério pelo qual Deus o trouxe à terra para cumprir a promessa que estava em seu coração, ou seja, essa palavra ali no coração, cumprir essa promessa da vinda do Senhor com os ministérios de Moisés e Elias no último dia. E aí se cumpriria plenamente então Apocalipse 8, onde essa meia hora de silêncio começaria a contar. Recordem que tudo é em um entrelace. Agora vejam vocês como depois aqui nos diz nosso irmão William, continuando aqui lendo o livro das Eras, página 265, segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. Ou seja, diz o irmão William, ou seja, que não é Vênus, nestes termos espirituais, a estrela da manhã, que é Vênus, representa Cristo em sua vinda para o último dia. É a estrela da tarde e também é a estrela da manhã. Continua lendo, do irmão Branham. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo, com relação a si mesmo, e depois às eras por vir. Agora vejam que o que estávamos falando de Vênus, que é a estrela resplandecente da manhã, que é Vênus, representa a primeira
vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. Porque essa é a estrela resplandecente da manhã. É Jesus em sua primeira vinda e Jesus em sua segunda vinda. Mas tudo é uma só vinda, ou seja, composta de dois. Em sua primeira vinda, em sua obra de redenção, e em sua segunda vinda, em sua obra de reclamação. Agora vejam o que, em uma atividade depois de que se cantou o cântico que formoso amanhecer, o irmão William ali nos diz umas palavras muito importantes, onde nos diz, esse é um cântico profético, ou seja, esse de, ó, que formoso amanhecer. E quando vocês virem a mensagem surgindo pelo Oriente Médio, por Israel, recordem, a estrela da manhã a estarão vendo. Por aí é que começa, depois a claridade, e depois o sol. E o que é que nos diz? Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas a vós que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça. Isso é a segunda vinda do Senhor. Em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Agora vejam como. Aí está nos mostrando que depois de ver essa estrela da manhã, diz, depois dessa claridade verão o sol. Ou seja, o cumprimento do sol de justiça, o cumprimento da vinda do Filho do Homem, com seus anjos, que é o ministério profético prometido em Apocalipse capítulo 10, a vinda desse anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão, entregando ao homem para que o coma, e esse homem profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis, e realizar assim a obra de reclamação, a obra dessa promessa e dessa palavra que está no coração desse profeta, desse ungido de Deus, no qual no último dia estará cumprindo. Ele, a visão da carpa, o momento onde o irmão Branham foi levado, ou seja, estaria cumprindo essa visão, o qual, quando ele foi levado a essa atividade, ele viu ali essa obra sendo realizada por alguém, por um instrumento que Deus tinha nesse momento, e ele viu todas as coisas que estavam sendo realizadas. Pregação, chamamento ao altar, havia oração pelos doentes, e todas essas coisas estava realizando a coluna de fogo, a qual tinha ungido uma pessoa ali, o qual era ali quem estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar essas palavras que vão com o de ontem, ou seja, que ainda o de ontem continua, Deus nos dando de todo este grande mistério do sinal do Filho do Homem e tudo que envolve nesses dias essa mudança que está ocorrendo em Vênus sob este signo de leão, o qual neste tempo final tem o cumprimento profético do leão da tribo de Judá, porque ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E é o leão da tribo de Judá, ou seja, que assim como veio Jesus, por meio da tribo de Judá, este instrumento, este ungido de Deus também vem pela linha de Judá, porque é o leão da tribo de Judá, neste tempo final, quem estará realizando essa obra de reclamação e assim dar a fé para serem transformados, raptados, escolhidos de Deus, pertencentes à era da pedra angular e dispensação do reino. A estrela da manhã anunciando a mensagem pelo leste. Vamos colocar este tema
nesta pequena conversa de hoje, segunda-feira, 21 de agosto deste ano 2023. A estrela da manhã, anunciando a mensagem pelo leste.